Olá pessoal, uma boa noite a todos vocês, diretamente aqui dos estúdios do Centro Universitário de Jaguariúna, nossa querida Unifage, em parceria com a TV Artes e a TV Cultura Fundação Padre Anchieta. Nosso Papo de Impacto de hoje recebe uma pessoa que, além de um grande amigo, um grande irmão, é de fato alguém que precisa dar a sua palavra, o seu testemunho a respeito de um ato de amor, que é a doação de órgãos. Eu recebo aqui hoje, com um prazer enorme, o nosso querido professor, o Dr. Hércules Ferrari Domingues da Silva, ou para muitos aqui que são chegados, irmãos, a gente fala Herculão, assim como ele fala Flavião. Então, professor Hércules, boa noite, fique à vontade, seja bem-vindo ao nosso programa. Olá, professor Flávio, olá a todos. É uma satisfação enorme estar aqui falando com todos vocês sobre esse assunto tão importante para a sociedade, sobre a doação de órgãos, que eu classifico como um ato de amor extremo de uma família que perde um ente querido, e ainda naquele momento de muita dor, decide por doar um órgão daquela pessoa que partiu e beneficiar com a vida outras pessoas. Então, eu sou suspeito de falar desse assunto porque eu sou receptor, eu recebi a doação de um fígado no dia 22 Peraí, de julho. vai começar de novo, tá dando interferência. Irmão, primeira vez você pode falar sua boa noite, a câmera sua aquela lá, ó. Aí você fala. Você coloca pra mim, por gentileza? Pode ser. O meu tá dando ou não? Não, obrigado. Vou pôr o meu também. Modo Vai avião. aqui. Pronto. Tá lá já. Fecha a porta, vamos falar. Veja lá. Não, vai ser. Aí eu só falo que eu estou muito feliz por estar aqui Boa para falar noite. desse É tema. cumprimento normal. Aí depois eu vou entrando com as perguntas. Tá bom. Oi, Richard. Foi, tem o telefone. Eu achei que era pra falar. Não, tranquilo. Obrigado, viu? De nada. Alô. A primeira pergunta que eu vou fazer é: quem é Hércules? Aí você vai falar da sua vida. Do ponto em que eu falei o boa noite e passei a palavra para o Hércules, daí ele já dá o boa noite dele e eu já vou fazer a pergunta: quem é Hércules? Tá bom? Então, Herculão, pode mandar ver. Boa noite, professor Flávio. Boa noite a todos. É uma satisfação estar com todos vocês para falar desse tema tão importante. Oi. Mas caraca, Deixa eu dar uma olhada aqui. no seu- será que é a caixinha? Provavelmente. Alô? Agora sim, pode falar, professor? Pode Boa falar. noite. Boa noite a todos. Vou deixar aqui. Isso. Deixa ele no sofá. Tá chegando agora? Vai lá, Hércules, fala um pouquinho. Alô. Oi. Boa noite. Beleza, vamos lá. A hora que você quiser. 3, 2... Boa noite, professor Flávio. Boa noite a todos. Estou muito feliz por estar aqui para abordar esse tema tão importante. Muito obrigado. Eu quero começar sempre fazendo uma pergunta, Hércules, para que todos possam te conhecer. E eu sempre pergunto para os convidados que vêm aqui, quem é a pessoa? Então eu queria te perguntar, meu irmão, quem é Hércules? Muito bem, Flávio. O Hércules, ele tem 61 anos, nasceu em Olímpia, e pai João Domingues da Silva e a Neide Ferrari, e meu pai era professor também, minha mãe é do lar, mas foi comerciante também, tenho um irmão e uma irmã. Eu, em 83, eu fui trabalhar em Três Corações, no Exército Brasileiro, onde eu fiquei 30 anos.
e como sargento e terminei minha carreira como capitão. Sou casado com a Isabel e tenho 2 filhas e um filho e um netinho. E também, paralelamente à minha carreira militar, eu tive uma carreira acadêmica que iniciou no início dos anos de 1990, que é a minha grande paixão, que dura até hoje. Então eu tenho mais tempo na carreira acadêmica do que no Exército. Já tenho praticamente 33 anos de vida acadêmica. Então esse é um pequeno resumo da minha trajetória, da minha vida e de quem é o Hércules. Muito bom. E Hércules, eu comecei a trabalhar com você, a gente está aqui, a instituição está há 25 anos aqui em Jaguariúna. Aliás, no final eu vou te presentear com um livro muito bacana que a gente vai falar um pouquinho a respeito dele, que conta toda a história aqui desse município tão bacana que é Jaguariúna, que tão bem me acolheu e que acolhe tanta gente até hoje. E eu comecei a trabalhar com você em 2018, né? Nós tivemos a sua ida para o nosso IESE, né, o Instituto Educacional Superior de Indaiatuba, ou a nossa irmã Unimax, né, Centro Universitário Unimax, e lá você desenvolveu um trabalho muito bacana. E nós somos sempre muito parceiros, tivemos sempre muita afinidade um com o outro. E essa afinidade acabou, na verdade, numa época bem complicada, não só para nós, mas para o mundo todo, para todos os setores, toda a humanidade, que foi, infelizmente, a pandemia da Covid-19. Nós tivemos uma proximidade maior ainda. E, aliás, quem não conseguiu essa proximidade realmente teve muita dificuldade para passar por esse período sombrio. E eu queria que você falasse um pouquinho como é que foi a tua experiência naquele momento em que nós falávamos de manhã, de tarde, à noite, de madrugada, finais de semana, sempre de uma forma online, à distância, algo que nós não estávamos acostumados, algo que nenhum ser humano estava acostumado, né? Algumas pessoas até tinham esse tipo de relacionamento, mas era mais a questão relacionada a um telefonema, coisa parecida. Mas as videoconferências, a necessidade das reuniões, a migração das aulas, que foi um desafio gigantesco, hercúleo, né, como a gente sempre brinca. Tudo isso que aconteceu, como foi a sua visão, como é que é a tua lembrança dessa época, para que depois a gente entre no assunto de fato de hoje, que é a questão que acabou gerando essa sua atitude, né, de ter recebido um órgão de alguém que faleceu e que a família teve esse ato de amor de promover essa doação. Olha, Flávio, agora que você começou a sua pergunta, né, a sua explanação também, eu me transportei para o dia 18 de março de 2020, quando nós reunimos todos os professores na sala de professores da Unimax. Na época eu estava como diretor da Unimax, para comunicá-los que nós iríamos suspender as aulas e que em breve nós voltaríamos às aulas de maneira online. E foi um momento muito delicado, muito triste, porque no outro dia eu ainda estava no campus e o campus estava vazio. E como você bem disse, né, nós tínhamos que estreitar os laços com as pessoas mais próximas, com as pessoas mais queridas, né? E na minha experiência pessoal, né, isso foi muito importante, essa proximidade que nós desenvolvemos, eu e você, e na época o professor Pontes, a professora Maria Cristina também, que nas nossas reuniões diuturnas, para que nós pudéssemos resolver problemas e nós pudéssemos nos adaptar e com uma responsabilidade enorme auxiliar
mais de 8.000 alunos e mais de 600 professores a se adaptarem àquela nova situação. Então foi muito significativo para mim, e eu tenho certeza que foi para você também, toda esta organização e toda essa preocupação, e principalmente não perdendo o foco, que é o principal foco da nossa instituição, que é a pessoa, é o ser humano, né? E a gente se indagava constantemente, né? Como manter a qualidade do trabalho, como manter a qualidade das relações, né, entre nós, professores, entre professores, alunos, nós com os alunos, né? Então foi um exercício muito importante, muito significativo para nós. Porque em 15 dias nós conseguimos colocar toda a instituição, né, online, trabalhando online, com professores treinados para aquilo que não estavam preparados, né, treinados para aquelas novas tecnologias, como usar aquelas tecnologias, né, como se portar enquanto professor numa sala de aula virtual, o professor que estava acostumado a fazer todo aquele trabalho, né, presencialmente. Né? Então foi um momento muito difícil para todos e que eu acredito que nós fomos par e passo superando cada momento. Só que, do mesmo modo, nós tínhamos notícias das pessoas, da nossa convivência, pessoas que nós amávamos, né, que estavam conosco no dia a dia, né, que eram internadas ou que elas tinham contraído o vírus, né, ou que infelizmente vieram a falecer. E tudo isso nós tínhamos que contornar e continuar e seguir em frente. De fato, Hércules, essa foi uma das coisas que mais me marcaram em termos de carreira acadêmica, né? A gente tem bastante tempo, né? Bastante janela, bastante experiência, mas de fato essa foi uma das coisas mais marcantes, acho que a mais marcante até hoje. Porque você falou bem um retrato, né? E é uma coisa que a gente sempre falava, né? O professor Thanos, nosso reitor, que estava lá nesse dia a dia também virtual com a gente, os mantenedores, dando todo o suporte, para que a gente pudesse fazer em 15 dias toda essa capacitação, adequação, contratação. Tivemos também, eu sempre digo que há sempre a força superior, tempos antes, né, praticamente 4 meses antes, nós tínhamos já feito várias capacitações que a gente tinha feito com a Google for Education, nós tínhamos adquirido Chromebooks em uma quantidade muito grande para poder fazer uma modernização de plataforma. Isso tudo acabou naquele momento sendo algo que se demonstrou muito útil e necessário, que a gente emprestou esses Chromebooks para os alunos fazerem carga e levarem para casa, porque nem todo mundo tinha, porque não era uma coisa como hoje, disseminada. Mas uma das imagens mais marcantes que você colocou é realmente que representa toda essa tristeza dos colaboradores, alunos, professores, das pessoas que ficavam doentes, das pessoas que iam para o hospital e não voltavam, infelizmente. É a imagem do campus vazio. O campus ele só tem alma se você tiver lá os alunos e os professores. Os colaboradores, nós, somos coadjuvantes. E quando você entra num período de recesso, de férias, é triste, mas você sabe que ele vai voltar. E lá existia uma incerteza. A gente não sabia se o dia de amanhã ou o dia de ter o aluno de volta iria acontecer. E isso nos gerou uma tristeza tremenda, né? Muitos tiveram, e tem até hoje, sequelas de saúde mental relacionadas a isso. Muitas pessoas contraíram vírus, né? Alguns de uma forma mais violenta, outros de uma forma mais amena. Mas essa imagem, para mim, representou uma coisa de fato muito complicada. É você ver o campus vazio sem ter aquela certeza de que ele estaria cheio de novo.
Acho que para um educador, para uma pessoa que está na educação, é um dos piores sentimentos que se pode ter, campus vazio. E eu lembro da alegria que nós tivemos quando nós começamos a ter as permissividades, né, ainda que com os distanciamentos. A gente vê as marcas disso até hoje, né, naqueles círculos que a gente tem no chão e tal, para que as coisas pudessem começar a voltar. Mas, enfim, graças ao ser humano, guiado por Deus, nós tivemos o suplante disso. Conseguimos passar por isso. Mas nós tivemos pessoas que acabaram também tendo essa situação e, nesse caso, acabaram tendo uma experiência, e eu fui testemunha dessa sua situação, e por isso que eu tive, assim, a necessidade de trazer você aqui hoje para dar esse testemunho e passar uma desmistificação para as pessoas também a respeito de um tema que às vezes é tão polêmico, mas que é tão necessário se discutir, se disseminar e se propagar, que é a questão da doação de órgãos. Então eu queria que você falasse um pouquinho, Hércules, como é que foi essa sua situação em relação à Covid, para que depois, já no segundo bloco, nós possamos retomar e falar especificamente a respeito da trajetória toda do que aconteceu, desde o recebimento até essa sua campanha hoje maravilhosa sobre isso. Muito bem. Esse é um assunto que mexe muito comigo e me move também no meu dia a dia como missão de vida, né? No dia 3 de dezembro de 2020, eu fui diagnosticado com Covid, né? E eu sempre fui um cara muito saudável, muito forte, né? Eu não tinha e também não tenho problema de saúde nenhum, até hoje, né? E tinha certeza absoluta que passaria pelo Covid com muita tranquilidade, né? Só que eu tive o infortúnio do meu pai falecer no meio da minha doença. Eu acho que isso prejudicou bastante a minha carga emocional muito uma forte. carga emocional muito grande, né? Então acho que isso prejudicou um pouco a minha recuperação, né? E vim para o hospital com 30% do pulmão tomado, fiz tratamento ambulatorial, né, para que eu ia para casa e voltava todos os dias para não ter a internação, né? Os médicos entendiam que eu podia piorar se ficasse internado. Então fazia todo o tratamento ali e tal, e dia 17, 18 de dezembro eu estava curado, não tinha nada mais, os exames estavam perfeitos. E vida que segue, vamos continuar a vida, tal. Não tive mais sintomas de nada, só que do dia 31 de dezembro de 2020 para o dia 1º de 2021, eu fiquei todo amarelo, uma coloração muito diferente, sentindo um pouquinho mal, né? E liguei para o médico falou, vem para cá imediatamente. Aí no dia 1º de janeiro de 2021, eu estava internado com uma hepatite medicamentosa fulminante. Olha, gente, é uma história assim muito, 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 muito interessante e impactante. Nós vamos voltar daqui a pouquinho com essa segunda parte. Então eu digo a vocês, não percam, porque é um testemunho de fé, em primeiro lugar, de amor, de acolhimento e de tudo o que aconteceu de bacana também, apesar de toda a problemática e sofrimento, e que levaram hoje ao professor Hércules, ao querido irmão Hércules, estar aqui comigo nesse programa. Gente, voltamos já com Papo de Impacto, hoje aqui com o nosso querido Hércules Ferrari.